Olá a todos e todas, estamos aqui, mesma roupa, continuidade da aula, espero que estejam todos assistindo de maneira contínua. Essa é a continuação da aula 3, o que é desenvolvimento sustentável. A gente está continuando o que foi discutido no vídeo passado e agora nós vamos tratar sobre a luta ambiental especificamente no nosso país, no Brasil. Bom, como a gente comentou no outro vídeo, no início dessa aula, o contexto de luta do meio ambiente ele vai entrar numa situação que estava presente nos países latino-americanos de ditaduras, as ditaduras civis e militares. E no Brasil não foi diferente, com perseguição às organizações estudantis, sindicais, etc. e tal, até mesmo para fazer o debate sobre o meio ambiente, isso prejudicou bastante. Então a gente tem basicamente poucos elementos até o início da redemocratização que a gente pode colocar. A gente teve movimentos incipientes no Rio de Janeiro, em defesa das praias, em defesa dos organismos vivos presentes, e algumas situações também muito específicas no Rio Grande do Sul. Então a gente pode colocar que nos anos 70 a gente teve pequenas situações que a gente pode colocar como primordiais ou precursoras para o debate ambiental no nosso país. O que a gente vai ter de fato é nos anos 80, especificamente em 1986, já no processo de redemocratização, quando a gente tem o lançamento do Green Party no Brasil, que seria a tradução literal de Partido Verde, que a gente teve alguns intelectuais, como Lucélia Santos, o Carlos Mink, e com destaque também para o Fernando Gabeira, que faziam no caso, ex-lutador de guerrilha, que participou de sequestro de embaixador, etc., e volta para o Brasil com uma outra proposta. Bom, a gente tem que também fazer autocrítica, que o tempo foi passando e esse sonho do Green Party não se mostrou tão bonito quanto na teoria. É só a gente pensar que hoje, por exemplo, o líder da bancada do Partido Verde na Câmara Federal é Zequinha Sarney, filho do José Sarney. Então, muitas vezes as coisas são mais bonitas no debate do que na prática. Mas é inegável que fez parte da luta ambiental no nosso país a fundação da seção do Green Party aqui também. Nos anos 90, já aconteceu uma situação já bem mais complexa. Apesar da gente ter tido a Eco 92, os governos do Fernando Collor e depois do Fernando Henrique Cardoso, FHC, aprofundaram muito na questão sobre o neoliberalismo no país e sobre a busca do Estado mínimo. E isso foi um grande problema. Por quê? Porque com o Estado participando muito pouco da economia e participando muito pouco da vida política, quem acabou sendo beneficiado com isso foram as ONGs, as ONGs. E as ONGs, elas têm um papel muito importante, mas elas não podem ser consideradas como substitutas do Estado. As ONGs têm que trabalhar em conjunto com o Estado para estar presente onde o Estado não dá assistência. Mas a gente não pode ter essa ideia neoliberal, a gente pode dizer dessa forma, de que as ONGs e a sociedade civil vão substituir o Estado. Não. Esse papel tem que ser trabalhado em conjunto. Sociedade civil, Estado, empreendedores e empresários, todo mundo trabalhando junto, seja para o desenvolvimento, seja para a preservação. A gente não pode colocar essa balança de maneira desigual. E o que aconteceu? Quando você tinha uma situação de Estado mínimo com pouca participação social, você começa a jogar uma responsabilidade que não deveria para entidades que muitas vezes não estavam preparadas para tal. É importante a gente lembrar sempre que a definição de ONG é uma organização não governamental sem fins lucrativos que vão buscar a solução de algum problema imediato ou específico. Então, não está, por exemplo, no estatuto de uma ONG a mudança do status quo, a mudança de um sistema governante, não é. Ela tem bandeiras específicas, seja uma bandeira ambiental, seja uma bandeira de combate à fome, seja uma bandeira de luta, por exemplo, pelos direitos da mulher ou dos direitos LGBT, isso vai variar. No caso aqui específico,
eu vou destacar duas grandes ONGs, que são as principais até hoje, WWF e o Greenpeace. Obviamente que apesar de ambas contarem com o meu respeito pessoal, existem algumas coisas para mim que não ficam muito claras, como por exemplo, de onde vem o financiamento para essas ONGs conseguirem ou buscarem essas bandeiras específicas, no caso, por exemplo, da desobediência civil, que é a principal forma, por exemplo, que o Greenpeace usa para suas manifestações. E aí me soa muito estranho, por exemplo, o Greenpeace ainda, que tem sede lá na Holanda, eu nunca vi ele fazer alguma atitude contra esse país. Enquanto você tem diversas manifestações em defesa das baleias, em defesa de uma série de coisas em outros países. E a mesma coisa o WWF, que não explica, por exemplo, por que entre os seus grandes acionistas está a Fundação Bush, dos ex-presidentes norte-americanos, Bush pai e Bush filho. Então isso é uma situação muito complicada, porque até que ponto a gente está falando de idoneidade de uma instituição? Até que ponto nós estamos colocando que essas organizações estão isentas quando elas participam do debate econômico, quando participam de uma audiência pública ou mesmo quando buscam verbas do Estado para substituí-lo, onde o país, onde o executivo, o poder executivo não está presente. Então isso precisa ser levado muito em conta. E outra coisa também que a gente sabe que existem diversas ONGs, não são o caso dessas, mas algumas outras ONGs, que são usadas também como fantasma para captação de verbas e recursos públicos. Então, existe também o site da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, onde você tem diversas ONGs idôneas que têm parcerias com o Estado para a construção desse denominador comum. Agora, qual que é a grande diferença que a gente vai ter dos anos neoliberais, dos anos 90 para os anos 2000? Vamos ter uma diferença significativa, entrando especificamente na nossa pauta ambiental, que tem outras diferenças no campo econômico, que vão ser o papel que as ONGs e o papel que o Estado tem. Enquanto nos anos 90 você tinha as ONGs buscando substituir o Estado, ou seja, ONGs versus Estado, Estado mínimo, a partir dos anos 2000 você já tem uma cooperação de Estado mais ONGs para tentar reverter esse ato. Nós somos um país continental e essa dificuldade é muito grande em termos administrativos. Então, e aí é uma opinião minha também pessoal, de que quando você tem uma situação de colaboração entre Estado, sociedade e a iniciativa privada, você consegue alcançar e galgar degraus cada vez maiores, com cada um assumindo suas responsabilidades. E isso é importante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, porque é só quando cada um assume o seu papel e não busca culpar no outro o papel que cada um tem que exercer, que a gente pode tentar buscar uma sociedade menos desigual, que é o que busca todos nós quando a gente fala de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável ou, utopicamente, um outro modelo de desenvolvimento. É isso, agradeço, até a próxima aula. Muito obrigado.